Antes de começar a nossa história de hoje, eu quero te pedir uma coisa simples, mas que ajuda demais esse tipo de conteúdo a continuar existindo. Se você gosta de ouvir histórias contadas com calma, baseadas em contexto histórico real, roteiros longos, feitos para você ouvir enquanto dirige, trabalha ou descansa, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso mostra para o algoritmo, e para mim, menos que vale a pena continuar trazendo narrativas extensas, bem construídas como esta aqui. De verdade, obrigado por estar aqui agora, dedicando uma parte do seu tempo para mergulhar nessa história comigo. Respira fundo, se acomoda onde você estiver e vem comigo voltar no tempo. Não para o interior dos Estados Unidos, mas para uma ilha áspera no Mediterrâneo, onde um menino magro, de sotaque carregado, aprendia desde cedo que o mundo era um lugar dividido entre quem manda e quem obedece. Quando a maioria das pessoas pensa em Napoleão Bonaparte, pensa no homem do chapéu bicorne, na mão enfiada dentro do casaco. Nos quadros dramáticos de batalhas, nos mapas cheios de setas coloridas, pensa no imperador, na lenda. O que quase nunca aparece é o silêncio de antes. A casa barulhenta de uma família corsa, o cheiro de pólvora de pequenas revoltas locais, a sensação de ser, ao mesmo tempo, francês no papel e estrangeiro no coração. A nossa história de hoje não começa em Paris, nem em campos de batalha. Começa em uma ilha de pedras, ventos e ressentimentos. Naquela ilha, a França não era uma ideia abstrata. Era um nome que vinha de fora, estampado em decretos, impostos, oficiais mal-falantes de italiano. A Córcega tinha sido tomada da República de Gênova, e muitos moradores ainda se lembravam de líderes locais que lutaram para manter a ilha independente. No meio desse caldeirão de orgulho ferido e adaptação forçada, nasce um menino chamado Napoleone de Bonaparte. Na certidão, mais um súdito do rei da França. Na cabeça, filho de uma terra que se sentia ocupada. Dentro de casa, o mundo dele era feito de contradições. O pai, Carlo, tentando se aproximar dos franceses para garantir algum futuro para a família. A mãe, Letícia, dura, prática, ensinando aos filhos que ninguém vai ter pena deles só porque são de uma ilha pequena. O dinheiro era curto, os filhos eram muitos, e o que havia para oferecer a um menino com mais ambição do que recursos era uma palavra simples: estudo. Mas estudo, para alguém como Napoleão, não era aquela coisa romântica de livros à beira da lareira. Era uma passagem de ida para um mundo em que ele seria sempre o diferente. Quando ele é mandado para o continente, para estudar em escolas militares francesas, leva na mala um sobrenome italiano, um sotaque que denunciava de longe a origem e uma coleção de mágoas. A ilha pobre, o pai endividado, a mãe rígida, os olhares de desdém dos oficiais metropolitanos. Nesses colégios em cidades frias, ele aprende matemática, história, tática militar, mas aprende outra coisa, mais importante e menos visível. Como é estar na parte de baixo da hierarquia, suportando piadas sobre a altura, o jeito de falar, o fato de vir de uma periferia do império. Muitos alunos na mesma situação teriam se limitado a sonhar pequeno. Um posto mediano, um soldo razoável, uma vida discreta. Napoleão, não. Ele passa horas na biblioteca, devorando livros de campanhas antigas. De César, de Aníbal, anotando, comparando, tentando entender como alguns poucos conseguem mover multidões e redesenhar mapas. À noite, sozinho, rabiscava planos, escrevia pequenos ensaios, criticava generais que jamais tinha visto. No fundo, ele fazia algo perigoso para alguém tão jovem e tão sem posição. Estava treinando o olhar de quem não aceita o mundo como ele é. Enquanto ele estudava e se formava em artilharia, a França caminhava para uma explosão. O velho regime fazia água por todos os lados. Dívidas, privilégios, fome. A palavra revolução ainda não estava estampada em bandeiras, mas já circulava em sussurros, panfletos, conversas de taberna. Quando finalmente a revolução eclode, a maioria dos oficiais de origem nobre entra em pânico. Napoleão vê, ali, uma brecha para um jovem oficial sem título. A revolução é ao mesmo tempo ameaça e oportunidade. A ameaça é óbvia. Cabeça de militar rola tão fácil quanto cabeça de aristocrata. Se alguém decidir
que você é inimigo do povo, a oportunidade está em uma coisa muito simples. De repente, o exército precisa de gente competente, não apenas de sobrenomes antigos. Há vagas, há comandos, há espaço para quem sabe fazer contas de ângulo, pólvora e distância e está disposto a sujar as botas. É nesse cenário que ele aparece, pela primeira vez, como mais do que um nome em relatórios. Em uma cidade portuária cercada, com canhões apontados para o mar, Napoleão propõe algo que, para muitos, parece loucura. Reposicionar baterias, usar o terreno de maneira agressiva, transformar uma situação de cerco num golpe fulminante contra navios inimigos. Quando o plano funciona, quando os projéteis caem onde ele prometeu que cairiam, quando o inimigo se vê forçado a recuar, algo muda para sempre na vida dele. De uma vez, ele deixa de ser apenas o corsa baixinho para se tornar o jovem oficial que salvou a situação. Mas o que pouca gente lembra é o que vem depois do brilho da vitória. O que fazer com um homem que de repente salta na hierarquia, não por nascimento, mas por resultado? Alguns o admiram, outros o temem. Há generais mais velhos que veem naquele rapaz uma ameaça ao equilíbrio de sempre. A revolução tinha derrubado um rei, mas não tinha eliminado o velho vício humano de desconfiar de quem se mexe rápido demais. Napoleão aprende outra lição. Não basta vencer batalhas, é preciso saber quando desaparecer. Depois de brilhar, ele aceita ser posto de lado por um tempo, aceita missões menores, observa. O mundo político ao redor dele gira rápido demais. Reis caem, assembleias se revezam, clubes de ideias se transformam em facções que hoje se abraçam, amanhã se mandam para a guilhotina. Ele percebe que o campo de batalha tem regras claras. Distância, vento, peso da bala, a política. É outra guerra, cheia de sorrisos, falsos e alianças líquidas. No meio desse turbilhão, ele recebe uma incumbência que parece, para alguns, quase um exílio dourado. Uma expedição para o Egito. Oficialmente, uma missão científica e militar. Na prática, uma estratégia de enfraquecer um rival antigo, cortando rotas, humilhando o orgulho de um império distante. Muitos generais recusariam, preferindo ficar perto do centro de poder em Paris. Napoleão entende que ali há outra coisa, uma chance de se mostrar não apenas como soldado, mas como construtor de mundos. A imagem popular do Egito em relação a Napoleão é uma criança recitando Batalha das Pirâmides e pronto. Mas o que acontece ali é mais denso. Ele leva consigo não só tropas, mas desenhistas, botânicos, matemáticos, geógrafos. Enquanto os canhões abrem caminho, mãos pacientes medem templos antigos, copiam hieróglifos, catalogam espécies. Os soldados veem areia, calor, doenças. Napoleão vê algo a mais. A possibilidade de inscrever o próprio nome numa narrativa que mistura ciência, conquista e mito. Ao olhar para as pirâmides, com seus blocos gigantescos desafiando séculos de vento, ele tem uma frase famosa, atribuída a si muitas vezes. Mas, mais interessante do que a frase é o que ela revela. A consciência de estar diante de algo que ninguém domina totalmente. Aquelas construções falavam de um poder tão centralizado, tão absoluto, que sobreviveu no imaginário até ali. No íntimo, talvez, Napoleão tenha perguntado a si mesmo se era isso que procurava. Um tipo de permanência que não dependesse apenas de decretos ou coroas. A campanha militar, no entanto, não é um desfile de glórias. A frota francesa é destroçada no mar por inimigos que ele não controla. As comunicações com a França ficam incertas. Epidemias dizimam. Homens, em um certo momento, ele sabe que a permanência ali deixou de ser uma vantagem estratégica e se tornou uma armadilha. E é aqui que entra um dos gestos menos comentados e mais reveladores de seu caráter. A saída quase silenciosa. Em vez de anunciar um grande recuo, em vez de dramatizar, ele simplesmente parte, deixa um substituto, deixa tropas, pega um navio e volta para a Europa, praticamente pelas sombras. Não há poesia nisso. Não há quadro romântico. Há cálculo. Para ele, o centro do tabuleiro não estava mais no deserto, mas em Paris. Era lá que o futuro seria decidido. Ao voltar, encontra uma França cansada. Cansada de inflação, de guerras que pareciam não terminar, de discursos inflamados que produziam pouca comida e muita instabilidade. O povo
queria ordem. Os políticos queriam alguém que segurasse o leme, mas que fosse controlável. Nesse vazio, Napoleão surge como o homem certo na hora certa, o herói das campanhas, o general vitorioso, o rosto capaz de unir soldados, burgueses e até antigos monarquistas em torno de uma promessa simples: estabilidade. Os livros costumam dizer que ele toma o poder em golpe. Isso é verdade em termos formais. Mas, para entender o que realmente aconteceu, é preciso enxergar os detalhes quase íntimos daquele período. Reuniões em salões iluminados por velas, conspiradores cochichando sobre votos, mensagens passadas de mão em mão. Ele não chega como alguém que arrasta o país à força. Ele entra como quem oferece um acordo. Vocês me dão o comando. Eu dou a vocês pais códigos claros, uma administração que funciona. É nesse momento que nasce uma das faces mais curiosas e menos exploradas de Napoleão, o legislador. Longe das baterias e dos cavalos, ele participa da criação de códigos de leis que até hoje influenciam sistemas jurídicos em vários países. Normas claras sobre propriedades, contratos, direitos civis. Para o cidadão comum, isso significava algo muito concreto: saber com o que podia contar. Para Napoleão, o significava outra coisa: formar uma base sólida de apoio entre aqueles que detinham dinheiro, terras, negócios. Mas quem olha só para o seu código e esquece o homem, perde metade da história. Nos bastidores, ele é um marido ciumento, um amante ansioso, um filho que, mesmo ocupando a posição mais alta do país, continua ouvindo a mãe comentar, com franqueza corsa, o que pensa das decisões dele. A família Bonaparte se espalha por cargos, coroas, títulos. Irmãos e irmãs recebem tronos e casamentos estratégicos. Por trás de cada rei de tal lugar, com o sobrenome Bonaparte. Há uma mesa de jantar, em que Napoleão, com o garfo suspenso, pensa em silêncio. Como garantir que eles não estraguem tudo? Chega um ponto, porém, em que o título de primeiro cônsul já não basta. O mundo simbólico em que ele cresceu ainda está presente. Coroas, mantos, cerimônias. A revolução tinha derrubado um rei, mas a imaginação coletiva continuava vendo legitimidade em rituais antigos. Ao se coroar imperador, Napoleão não está apenas inflando o próprio ego. Está tentando fazer uma síntese. Usar as formas da monarquia para estabilizar conquistas da revolução. Ao colocar a coroa sobre a própria cabeça, ele manda duas mensagens ao mesmo tempo. Para o povo, a ordem, a continuidade, há alguém no comando. Para as antigas casas reais da Europa, não preciso que me legitimem. Eu me legitimo, essa ousadia tem um preço. A partir daí, qualquer erro dele não é apenas um erro de governo. É uma afronta à velha ordem europeia. E essa velha ordem começa a se organizar. O mapa do continente vira palco de uma série de guerras, que de tão repetidas, às vezes se confundem na memória. Mas, se a gente diminuir o zoom, a gente vê outra coisa. Noites sem dormir em tendas móveis, cartas escritas às pressas para generais distantes, espiões entrando e saindo de cidades, camponeses que só queriam plantar, e colheitas esmagadas por botas e rodas de canhão. Napoleão se move rápido. Em cada campanha, procura não apenas vencer, mas surpreender. Cruza rios em silêncio, aparece onde inimigos não esperam, finge. Fraqueza para atrair, golpeia com força concentrada. Os adversários aprendem aos poucos que, se seguirem o manual antigo, perdem. Precisam reinventar-se. E esse jogo, de xadrez sangrento, transforma países inteiros em peças. No auge, parece que todo o continente gira ao redor dele. Reis se curvam, tratados são assinados com sua assinatura no topo. Coroas são dadas e tiradas como se fossem fichas. E ainda assim, se a gente se aproximar, há cenas que não cabem bem na imagem do Homem de Ferro. No meio de uma campanha, ele interrompe relatórios militares para pedir notícias de um sobrinho doente. Em outro momento, esconde por um tempo a notícia da morte de um parente querido, para não desestabilizar generais que dependem da própria calma interna para comandar tropas. Há cartas para amantes em que o tom é quase adolescente, ansioso, carente. Por trás de mapas e números, havia um homem que dormia pouco, comia às pressas, se irritava facilmente com incompetência, mas
De vez em quando, se deixava tocar por uma melodia, por uma lembrança de infância, por uma memória de Córcega. Se a gente quer ver o que ficou escondido da imagem pública, é preciso aceitar essa mistura. O calculista frio e o garoto que nunca esqueceu de onde veio. Mas nenhum domínio é eterno, e nenhum mapa aguenta indefinidamente ser redesenhado pela força. Entre todas as campanhas que ele conduz, há uma que se destaca justamente pelo fracasso: a invasão de um império vasto e gelado no leste. Ali, a distância não é medida só em quilômetros, é medida em invernos. Há um momento em que, olhando o mapa, Napoleão se convence de que pode fazer com aquele império o que fez com tantos outros: avançar rápido, forçar uma batalha decisiva, sentar à mesa e impor termos. O que ele encontra é outra coisa. Estradas intermináveis, cidades vazias, queimadas pelos próprios habitantes, um exército que recua sem se deixar destruir, e um aliado silencioso e implacável: o frio. Os relatos dessa campanha, vistos de perto, não são feitos só de decisões em alto nível, são feitos de botas que se desfazem, de cavaleiros que adormecem e não acordam, de soldados que tentam acender fogueiras com mãos tremendo demais para controlar o fósforo. Napoleão, que sempre contou com a capacidade de reorganizar exércitos no meio do caos, se vê diante de algo que não respeita cálculo humano: a combinação de distância, clima e obstinação de um inimigo disposto a sacrificar a própria terra. Na retirada, ele vê uma cena que talvez nunca tenha saído da cabeça dele: colunas de homens andando em silêncio, deixando para trás canhões, bandeiras, tudo o que não podiam mais carregar. Alguns cantam tentando afastar o desespero, outros murmuram orações. Aquele momento, mais do que qualquer derrota formal, rompe algo na aura de invencibilidade que cercava o nome Bonaparte. A partir daí, as potências europeias começam a farejar sangue. Quem antes temia agora vê um homem, não um mito. Coalizões se formam, exércitos se reorganizam, e cada movimento francês é observado com outros olhos. Napoleão ainda vence, ainda surpreende, ainda consegue, por um tempo, manter vivos pedaços do império que construiu. Mas algo mudou. O vento da história, que antes parecia soprar sempre a favor dele, torna-se irregular. Quando finalmente é forçado a abdicar pela primeira vez, o mundo tem a oportunidade de ver algo raro: um homem que, em poucos anos, saiu da periferia da Europa para o topo, sendo mandado de volta para uma ilha. Só que, dessa vez, não é a Córcega da infância, mas outra ilha, menor, mais vigiada, no Mediterrâneo. Ali, ele é oficialmente um ex-imperador, com um pequeno séquito, uma renda estipulada, uma rotina limitada. Mas o que fazer com alguém que transformou o próprio nome em sinônimo de ambição? Achavam que em pouco tempo ele se acostumaria a uma vida de passeio e conversa fiada. Em vez disso, ele reorganiza aquela ilha como quem ainda governa um território. Faz planos de obras, interfere na vida local, observa os navios que chegam e partem. E, sobretudo, ouve rumores. De longe, chegam notícias de uma França insatisfeita com os novos arranjos políticos. Velhos ressentimentos reaparecem. Alguns oficiais e soldados ainda o veem como o único capaz de dar sentido àquilo tudo. Entre visitas, cochichos e cartas discretas, uma ideia se insinua: e se ele simplesmente voltasse? A travessia que ele faz de volta ao continente é quase absurda se a gente pensar em termos frios. Um grupo relativamente pequeno, um ex-imperador supostamente derrotado, e um país inteiro que, no papel, não deveria aceitá-lo de volta. Quando ele desembarca e começa a avançar, uma cena se repete, variando apenas o cenário. Tropas enviadas para prendê-lo se aproximam. Os oficiais dão ordens. Os soldados reconhecem a figura pequena de casaco cinza e chapéu bicorne. E as armas baixam alguns. Choram outros. Gritam: "Vive l'Impère!" E, em vez de ser preso, ele ganha um exército. Esse retorno improvável, essa sequência de dias em que ele atravessa a França, quase sem disparar um tiro, mostra algo que vai além da imagem do general. Mostra o grau de identificação que uma parte do povo e do exército tinha com ele. Não era apenas medo, não era apenas obediência cega, havia um tipo de nostalgia antecipada. Muitas pessoas, mesmo sofrendo com as guerras,
sentiam que, com Napoleão, pelo menos o país tinha direção. Mas o mundo ao redor tinha mudado. As potências europeias não estavam dispostas a jogar de novo o mesmo jogo. Assim que ele reassume o poder, uma nova coalizão se forma. Os nomes das cidades e campos onde os exércitos se encontram variam, mas o desfecho é o mesmo. O peso combinado de vários reinos cai sobre a França. Chega então o dia de uma batalha que, para muitos, seria apenas mais uma entre tantas, se não fosse pelo contexto. Um campo enlameado, estradas cheias de tropas, chuva insistente, decisões apressadas, falhas de comunicação. Ali, o homem acostumado a surpreender é aos poucos encurralado por forças que conhecem seus truques, que estudaram cada movimento dele durante anos. Quando o sol se põe e a fumaça baixa, o resultado não é apenas uma derrota militar, é o fim de uma era. Napoleão, pela segunda vez, tem que aceitar que não há mais espaço para ele naquele tabuleiro. Só que, dessa vez, não haverá ilha mediterrânea, próxima, familiar. O destino é um pedaço de terra perdido no Atlântico, longe de qualquer costa amiga, longe de qualquer exército simpatizante. A viagem até lá é longa o suficiente para que ele tenha tempo de pensar, repensar, tentar justificar, culpar, perdoar. No convés, olhando para um mar que parece sempre igual, ele é apenas um homem com lembranças demais para um corpo só. Atrás dele, cidades que o aclamaram e o amaldiçoaram. À frente, uma ilha de rochas, neblina e vento. Chegando ao exílio definitivo, ele encontra uma casa úmida, jardins que podem ser arrumados, colinas que podem ser subidas a passo lento. Os inimigos acharam que, isolando o corpo, isolariam também a influência. O que eles talvez não tenham previsto é que ali, longe dos campos de batalha, Napoleão se transformaria em outra coisa, narrador da própria vida. Em longas conversas com poucos fiéis que o acompanhavam, ele revisita tudo: a infância na Córcega, as escolas militares, a revolução, as campanhas, os amores, os erros. Algumas vezes, fala como se tivesse sido apenas uma peça num jogo maior, quase vítima de circunstâncias. Em outras, assume com orgulho escolhas que custaram milhares de vidas. Ele sabe que cada palavra dita ali, naquela ilha, será anotada, levada, transformada em livro. E se comporta como alguém que está escrevendo, pela última vez, a própria versão da história. É nesse ponto que, se a gente quer ver o que ficou escondido entre as linhas, precisa prestar atenção em algo que não aparece em pinturas oficiais: o cansaço. O cansaço de acordar e saber que, naquele dia, nada grande pode ser decidido. Nenhuma ordem pode mudar o mundo. O cansaço de conviver, dia após dia, com pessoas que o veem, ora como herói, ora como peso. O cansaço de um corpo que acumula dores, inflamações, sintomas que vão corroendo, aos poucos, a figura que um dia foi símbolo de energia inesgotável. Há momentos em que ele se irrita com os detalhes da prisão. Cartas que não chegam, visitas negadas, pequenos gestos de humilhação simbólica. Em outros, se volta para dentro. Lê, dita memórias, faz perguntas sobre livros de filosofia, comenta passagens de história antiga. Como se estivesse, até o fim, tentando entender em que ponto um homem deixa de ser pessoa e vira mito. A morte, quando chega, não é um raio em céu azul. É o fechamento lento de um corpo desgastado. Do lado de fora da ilha, reinos e impérios seguem seu curso. Pessoas comuns casam, trabalham, morrem sem saber exatamente o que acontece naquele pedaço de terra perdido. Mas aos poucos, a notícia se espalha: Napoleão Bonaparte está morto. Só que a história não termina aí. Porque, para alguém que concentrou tanto significado, o que vem depois do último suspiro é quase tão importante quanto o que veio antes. Debates sobre a causa da morte, rumores de envenenamento, teorias sobre a quantidade de controle que os carcereiros tinham sobre a alimentação e o ambiente dele, discursos inflamados de quem o odiava, textos emocionados de quem o via como a encarnação da modernidade. Ao longo dos anos, os restos mortais dele mudam de lugar. Saem da ilha, atravessam o mar, são recebidos com pompa em uma cidade que um dia o expulsou. A imagem dele começa a ser reembalada, reapresentada, redesenhada. Para uns, é o tirano sanguinário. Para outros,
o gênio militar que levou ideias da Revolução ao resto da Europa. Para outros ainda, o homem que mostrou, com todos os seus excessos, o poder e o risco de concentrar em uma só pessoa a esperança de milhões. E o que ficou escondido esse tempo todo? Não há um documento secreto que mude tudo. Não há uma batalha desconhecida que reescreva os livros. O que ficou escondido foi, em grande parte, o lado silencioso, o adolescente, de sotaque marcado, aguentando gozações. O oficial jovem, anotando à luz de vela detalhes de campanhas antigas. O marido inseguro, escrevendo cartas em noites frias de campanha. O homem exilado, que ao olhar para uma árvore retorcida pelo vento, talvez tenha visto a própria trajetória. Um tronco obrigado a crescer torcido pelas forças ao redor, mas ainda assim de pé. Se você olhar só para as coroas e os mapas, Napoleão é uma sequência de datas e batalhas. Se você se sentar um pouco mais, respirar fundo e acompanhar os bastidores, ele vira outra coisa, um espelho ampliado de ambições, medos e contradições que existem, em escala menor, em quase todo mundo. A diferença é que, nele, essas forças ganharam um palco enorme, e é por isso que, séculos depois, a gente ainda fala dele, não porque goste de contar tiros e manobras, mas porque, no fundo, está sempre tentando responder a uma pergunta incômoda. Até onde pode ir um ser humano quando acha que o destino o escolheu? Se você chegou até aqui, escutando essa história em algum lugar menos no trânsito, no trabalho, deitado antes de dormir, saiba que, de certo modo, você acabou de fazer uma viagem que Napoleão jamais conseguiu controlar. A viagem da própria imagem dele, saindo de salões dourados, passando por livros antigos, chegando a um fone de ouvido ou a uma tela na sua mão. O homem morreu numa ilha distante. A história dele continua atravessando oceanos, como um barco que ninguém mais consegue ancorar completamente. E enquanto houver alguém disposto a respirar fundo, se acomodar e ouvir com calma, sem pressa, o que há por trás dos símbolos, essa história não se encerra. Ela apenas muda de narrador. Hoje, fui eu que contei. Amanhã, pode ser você, explicando para alguém, em poucas frases, quem foi Napoleão Bonaparte. Só não esquece, quando fizer isso, de lembrar que por trás do chapéu, do casaco e do mito, sempre houve um menino da Córcega, magro, teimoso, tentando provar para si mesmo e para o mundo que não tinha nascido para obedecer em silêncio. Você percebe que, quando a gente conta a vida de um homem como Napoleão, é tentador encerrar a história na ilha, na morte, num corte seco. Ele se foi, fim. Mas na prática, a parte mais silenciosa, menos e, de certo modo, mais perigosa, menos começa depois do último suspiro. Porque a partir dali, quem manda na narrativa já não é ele, esse, os outros. E cada grupo, cada geração, pega um pedaço desse nome e usa como espelho para o que quer ver. Os soldados que sobreviveram às campanhas, mutilados, envelhecidos antes da hora, sentam-se em tavernas, cozinhas, praças pequenas, e recontam episódios em que viram o pequeno cabo Corso enfrentar canhões com mais calma que um camponês enfrenta uma tempestade. Nessas histórias, Napoleão é quase sempre maior que a vida, um comandante que chamava pelo nome homens que mal tinha visto, que passava a mão no ombro de um recruta tremendo e dizia duas frases que valiam mais que um sermão inteiro. A memória deles não é neutra, é uma forma de justificar o próprio sofrimento. Se penaram tanto, se passaram fome, frio e medo, era porque marchavam por alguém que na cabeça deles sabia o que estava fazendo. Já nas casas da aristocracia restaurada, o tom é outro. Pais apontam para mapas pendurados na parede e explicam aos filhos como aquele homem usurpador quase destruiu séculos de tradição, como espalhou guerra, instabilidade, ideias perigosas. Para eles, Napoleão é o pesadelo da desordem, o exemplo vivo do que acontece quando se deixa o povo e, pior, o talento sem pedigree, subir demais. É curioso pensar que um mesmo nome possa servir de lição de coragem numa taverna e de aviso de desastre em um salão com lustres
No meio desses extremos, a gente que trata Napoleão como ferramenta política, governantes que vêm depois, usam sua lembrança para assustar ou inspirar, conforme convém. Alguns dizem: nós somos a verdadeira continuidade da glória napoleônica. Outros: se vocês não aceitarem a ordem atual, vamos voltar ao caos dos tempos dele. A imagem do homem vira moeda, moeda simbólica, trocada em discursos, livros, estátuas, manifestações. E, enquanto isso, bem longe dos palanques, algumas pessoas se ocupam de algo aparentemente menos grandioso e mais profundo: guardar papel. Arquivistas, bibliotecários, descendentes de antigos ministros começam a se dar conta de que as decisões daquele período estão espalhadas em cartas, despachos, bilhetes apressados, diários. Esses papéis, que um dia foram apenas instrumentos de trabalho, começam a ser vistos como pistas, não de um segredo mágico ou de uma conspiração inacreditável, mas de algo mais humano, o Napoleão do dia a dia. Se você pudesse folhear, em silêncio, esse tipo de documento, o que veria não seria um homem falando como está em estátuas, mas alguém que reclama de fome atrasada, que torce o nariz para relatórios mal escritos, que exige que um soldado específico seja promovido porque demonstrou coragem e sangue frio sob fogo inimigo. Veria risquinhos à margem de livros de história antiga, comentários curtos sobre reis, generais e filósofos. Às vezes, um ponto de exclamação ao lado de uma frase que o tocou. Em alguns papéis, correções de ortografia dos outros, sinal amarelo do perfeccionismo. Esse Napoleão de tinta e margem é o que ficou por muito tempo escondido, não porque estivesse trancado numa caixa secreta, e sim porque o olhar da maioria das pessoas estava voltado para as grandecenas coroações, batalhas, tratados. Pouca gente tinha paciência de perguntar como ele se falava com os irmãos, como reagia quando um plano dava errado de forma ridícula, não trágica, quem ele protegia apesar de tudo, quem ele usava como escudo. Se a gente voltar mentalmente para o começo da vida dele, naquela casa apertada da Córcega, e fizer um corte rápido para a fase de imperador, pode parecer que houve um salto mágico, mas entre uma coisa e outra há um fio constante: a dificuldade de confiar. Desde cedo, Napoleão aprendeu que, para subir, precisava se apoiar em alianças úteis, não em abraços sinceros. Isso o tornava rápido em promover quem era competente, mas também rápido em descartar quem se tornava peso. Generais que um dia foram exaltados eram, em outro, deixados de lado com uma frieza que, vista de fora, parece quase desumana. Vistos de dentro, eram parte do cálculo de alguém que se acreditava responsável não por um punhado de amigos, mas por uma nação inteira. Esse tipo de mentalidade deixa sequelas. Em conversas íntimas, longe dos protocolos, ele às vezes soltava frases que denunciavam uma solidão funda. A ideia de que, lá em cima, não há realmente ninguém com quem partilhar o peso, só subordinados e inimigos em potencial. O casamento com Josefina, cheio de paixão, ciúmes e reconciliações, foi também laboratório de frustração. Quando decidiu se separar dela, não foi apenas um ato frio de cálculo dinático para ter herdeiros, foi também o reconhecimento doloroso de que, na vida dele, o sentimento raramente podia vencer o interesse político sem consequências. Há uma imagem pouco explorada na história oficial. A do Napoleão pai, quando finalmente tem um filho legitimado, o famoso herdeiro que muitos chamaram de rei de Roma, ele o contempla não apenas como sucessor, mas como símbolo. A criança representa o que ele sempre quis ser aos olhos da Europa. Alguém cuja autoridade não fosse questionada a cada esquina, alguém que tivesse nascido para reinar. Há relatos de momentos em que ele observa o filho dormir com uma suavidade no olhar que não combina com o general implacável que assinava ordens de marcha no frio do leste. Aqueles minutos de silêncio ao lado do berço talvez tenham sido dos poucos em que ele se permitiu sentir algo parecido com paz. Essa paz, no entanto, dura pouco. Mesmo antes da queda definitiva, a vida cotidiana dele em palácios já tinha se tornado um exercício constante de apagar incêndios. É fácil imaginar o imperador rodeado de luxo, mas é mais fiel imaginá-lo rodeado de papel, problemas,
listas de urgência. Uma província reclama da cobrança de impostos. Outra pede reforços militares. O ministro adverte sobre a exaustão das finanças, outro tenta esconder fraudes. Ele acorda, come rápido, mergulha em reuniões, lê um relatório e, enquanto ainda está processando o que acabou de ler, alguém entra com uma notícia de emergência do outro lado do mapa. Essa pressão contínua vai, aos poucos, desgastando a capacidade de ver o longo prazo com calma. Decisões tomadas sob esse fogo cruzado tendem a ser cada vez mais arriscadas e menos ponderadas. No exílio final, na ilha distante, tudo isso é revisitado, não com a cabeça fria de um historiador, mas com a alma ferida de alguém que viveu as consequências na pele. Em alguns dias, Napoleão se descreve como um continuador da revolução, guardião de ideias modernas, vítima da inveja das velhas monarquias. Em outros, admite falhas de cálculo, reconhece que avançou demais, que subestimou a capacidade dos outros de se unirem contra ele. Essa oscilação revela algo profundamente humano, a dificuldade de qualquer um, ao olhar para a própria vida, de encaixar erros sinceramente sem dissolver a própria identidade. As conversas na varanda da casa úmida, com vista para o mar, têm quase sempre dois públicos: o oficial e o íntimo. O oficial é formado pelos fiéis que anotam tudo, já pensando na publicação futura. O íntimo é feito de olhares, pausas, silêncios entre uma frase dita e outra engolida. É nesse espaço microscópico, entre o que ele diz e o que não diz, que mora uma espécie de verdade oculta. Não uma verdade documental, mas emocional. O peso da culpa pelos mortos. O orgulho pelos avanços civis. A raiva pelo que viu como traição. O medo de ser esquecido como um simples criminoso de guerra. Às vezes, à noite, ele pede que leiam em voz alta trechos de obras clássicas. Parece um detalhe, mas não é. Voltar aos textos de autores que ele admirou na juventude é, em parte, um teste. Ele quer ver se aquilo que o incendiou aos 20 anos ainda faz sentido. Agora, velho, doente, cercado de março. Em alguns momentos, interrompe a leitura para comentar, comparar. Diz que certos generais romanos tiveram sorte que ele não teve. Em outras, sorri de canto, como se visse, nas desgraças dos antigos, um consolo torto para as próprias. Enquanto isso, no continente, crianças começam a estudar em escolas, onde o nome Napoleão aparece em frase simples, em quadro negro. A figura vai sendo reduzida, comprimida, até caber em respostas de prova. Quem foi Napoleão? Um general que se tornou imperador da França. É um resumo correto e profundamente incompleto. O que esteve escondido esse tempo todo não é um fato espetacular, mas a sensação de que a história contada assim deixa de fora tudo aquilo que o torna interessante. Como ele reagia ao fracasso, o que o fazia perder a cabeça numa reunião, o que o emocionava de verdade. Se a gente pudesse, por um momento, tirar o chapéu dele, não o chapéu físico, mas o símbolo, e deixá-lo sentado à mesa de um café moderno, sem títulos, sem fardas, o que veríamos? Um homem de estatura mediana, olhos atentos, incapaz de ficar sem controlar a conversa, cheio de opiniões sobre qualquer assunto que aparecesse. Provavelmente acharia defeito em muita coisa, elogiaria o que fosse eficiente, ficaria curioso com tecnologias militares, mas também perguntaria detalhes sobre como funciona um sistema de ensino, uma administração de cidade grande. O poder, para ele, nunca foi só uma espada. Sempre foi também uma planilha mental. Ao longo do tempo, algo curioso aconteceu. Muitos daqueles que se diziam inimigos da memória de Napoleão acabaram, sem perceber, reforçando o mito. Ao descrevê-lo como perigo absoluto, amplificaram sua dimensão. Ao falar dele em termos extremos, apagaram nuances, e aí entra outra camada que fica escondida. A capacidade que a figura de Napoleão tem de servir de espelho para quem fala. Quando um autor escreve que ele foi um monstro, diz tanto sobre si quanto sobre o imperador. Quando outro escreve que ele foi o maior gênio da humanidade, também, no fim das contas, a pergunta mais honesta que a gente pode fazer não é se Napoleão foi um herói ou um vilão. É outra, mais incômoda. Porque ainda precisamos, tantas gerações depois, transformar pessoas em símbolos tão absolutos. Talvez porque seja mais fácil culpar
ou idolatrar uma figura do que encarar a mistura confusa de coragem, ego, idealismo e crueldade que existe em sociedades inteiras. Napoleão foi, ao mesmo tempo, produto e produtor dessa mistura. Se você voltar mentalmente a Córcega, ao menino magro escutando adultos reclamarem da pobreza, dos impostos, da humilhação, pode ter um vislumbre de algo que raramente é dito. O império que ele construiu do lado de fora respondia a um império que ele queria construir do lado de dentro, um lugar interno em que ele não fosse mais o corso ridicularizado, mas o centro de gravidade de tudo. O problema é que, quando alguém tenta resolver um drama íntimo com mapas e exércitos, o preço é sempre pago por muitos que nunca ouviram falar do drama original. Ao terminar essa viagem com ele, da ilha de origem à ilha de exílio, passando por palácios, campos enlameados e salas abafadas cheias de papéis, você fica com uma sensação estranha. Nem admiração cega, nem desprezo puro. Fica com uma espécie de respeito desconfiado, misturado com alívio. Respeito, porque é impossível negar a energia, a inteligência, a capacidade de trabalho e organização. Desconfiança, porque tudo isso sem freios vira rolo compressor. Alívio, porque a gente percebe que talvez seja mais saudável que nenhum indivíduo concentre de novo esse tanto de poder sobre a vida alheia. No fundo, o que esteve escondido todo esse tempo não é um segredo de arquivo ou uma carta explosiva. É a percepção de que Napoleão, por trás da imagem congelada nas pinturas, era tão contraditório quanto qualquer um de nós, só que em escala épica. Alguém capaz de reorganizar códigos civis, modernizar administrações, inspirar fidelidade genuína e, ao mesmo tempo, de mandar dezenas de milhares de homens para a morte na esperança de uma conclusão rápida que nunca vinha. Alguém que amou com intensidade e descartou com frieza. Que tentou, até o fim, controlar até aquilo que não se controla, a própria memória. E agora, enquanto você me escuta, ele está, mais uma vez, sendo reconstruído. Não pelas mãos de um pintor de corte, mas pela sua imaginação. Cada detalhe que você guardou da história, menos a ilha, o olhar sobre o filho, os mapas, o silêncio da cela no Atlântico, vira um tijolo na sua versão pessoal de Napoleão. Talvez essa seja a única forma justa de encerrar, reconhecendo que a história dele não cabe inteira em nenhuma biografia, nem em nenhum discurso, nem sequer nessas horas de narrativa. Cabe, aos pedaços, em cada mente que se dispõe a ir além do chapéu bicorne e perguntar que tipo de ser humano se esconde por trás de um nome tão grande. Se você ainda está aqui, respirando comigo depois desse mergulho longo, é sinal de que, em algum nível, você também sente que vale a pena desacelerar e ouvir com calma aquilo que o tempo tentou simplificar demais. E é isso que mantém essas figuras vivas. Não as estátuas frias, mas a curiosidade de quem, como você, se recusa a aceitar respostas rápidas para perguntas complexas. E talvez a parte mais curiosa dessa história seja perceber que, depois de tudo isso, Napoleão continuou governando, mas não mais exércitos nem ministérios. Ele passou a governar o imaginário, não por vontade própria menos morto. Ele não escolhia mais nada menos, mas porque o vazio que ele deixou era tão grande que cada época tratou de preenchê-lo, com a versão de Napoleão que precisava. Logo depois da morte, ainda no século XIX, surgem dois movimentos silenciosos e opostos. De um lado, os bonapartistas, gente que tinha se acostumado a ver a França forte, temida, centralizada, e que não se conformava com a volta de reis, que pareciam saídos de um retrato empoeirado. Eles transformam Napoleão em bandeira de saudade. A saudade do tempo em que, certo ou errado, o país parecia ter um rumo nítido. De outro lado, os legitimistas, defensores das antigas dinastias, que passam a usar o nome dele como espantalho. Um aviso do que acontece quando se deixa um aventureiro assumir o controle do Estado. Entre esses dois extremos, cresce uma geração que não conheceu o imperador em vida, só de ouvir falar. Pessoas que eram crianças quando ele caiu, ou que nasceram depois. Para eles, Napoleão já não é o homem que passa a cavalo, cercado de guarda de honra. É um mito meio enevoado, uma figura que vive em moedas antigas, quadros, canções meio melancólicas que veteranos cantam de vez em quando. E é nessa transição, do vivo para o ouvido falar,
que algo importante se perde e algo importante se ganha. O que se perde é óbvio. O contato direto com o homem real, com o cheiro de cavalo, o mau humor matinal, as manias. O que se ganha é um campo aberto. Quanto menos gente lembra de verdade, mais fácil é moldar o personagem. É assim que, poucas décadas depois, um sobrinho consegue usar o peso do sobrenome Bonaparte para chegar ao poder. Ele se apresenta como herdeiro de uma glória, como aquele que vai, de algum modo, corrigir o fim amargo do tio. E ao fazer isso, mostra que o império de Napoleão talvez não tivesse terminado exatamente em Waterloo. Ele apenas mudou de forma, virou memória útil. En quanto isso, a Europa se industrializa, as cidades incham, as fábricas acordam e adormecem ao som de apitos. Nas escolas, professores ensinam história recente, apontando para mapas que carregam tatuagens de batalhas. Austerlitz, Jena, Wagram, muitos alunos bocejam. Outros se fascinam. Para alguns, Napoleão vira a prova de que um indivíduo pode virar o centro da história. Para outros, vira exemplo de perigo do homem forte. E, sem que percebam, esses jovens, com tinta nos dedos e caderno na carteira, estão sendo educados não só sobre o passado, mas sobre o tipo de líder que vão aceitar ou rejeitar no futuro. No século XX, quando duas guerras devastadoras varrem a Europa, o nome de Napoleão volta a ecoar em discursos, livros, comparações. Alguns generais modernos se veem como herdeiros da tradição de manobras rápidas, preconceito contra a lentidão, desprezo por planos tímidos. Alguns ditadores gostam de se ver cercados de símbolos, de estátuas, de desfiles, como se quisessem repetir o teatro do poder napoleônico. Outros estudiosos, horrorizados com as carnificinas modernas, voltam ao século XIX e tentam rastrear ali as primeiras formas de mobilização total da sociedade para a guerra, menos conscrição, propaganda, exaltação quase religiosa da pátria. Em mesas de cafés parisienses, intelectuais discutem se Napoleão foi o grande modernizador ou o grande traidor da Revolução. Uns dizem, ele consolidou códigos, acabou com privilégios feudais, abriu portas para a igualdade jurídica. Outros respondem, sim, mas ao preço de coroar a si mesmo, de censurar jornais, de tratar pessoas como peões descartáveis. E é interessante notar que, quanto mais distante no tempo ele fica, menos a discussão é sobre gosto e mais sobre espelho. Cada pensador projeta em Napoleão aquilo que teme ou deseja no presente. Ao mesmo tempo, uma coisa bem concreta acontece. Longe dos debates teóricos, o turismo. As pessoas começam a visitar lugares marcados pelo nome dele. O quarto, onde nasceu na Córcega. A casa, em que viveu exilado. Campos onde batalhas deixaram cicatrizes. Guias contam histórias, repetem frases, mostram vitrines com chapéus, espadas, cartas. O comércio vende miniaturas, chaveiros, gravuras. O império se transforma em mercadoria. A grandeza que custou tanto sangue agora cabe numa lembrancinha de loja de museu. Mas há um outro tipo de visitante, mais silencioso, que não vai atrás de souvenir. Vai atrás de sentir. Esse não tira tantas fotos, não compra tanta coisa. Senta num banco, olha para um campo verde, onde, um dia, houve fumaça, e tenta imaginar o som abafado dos tiros, o grito de comando, o trote apressado dos cavalos. Ao fazer isso, ele entra, por um instante, em contato com algo que raramente aparece nos livros. A experiência humana dos anônimos, que caminharam atrás de Napoleão, não o gênio militar, mas o homem que, sem jamais ter visto o imperador de perto, morreu acreditando que fazia parte de algo maior. Esse é um dos segredos mais incômodos dessa história. Napoleão só pôde ser Napoleão porque milhões de pessoas, muitas delas pobres e letradas, sem voz, aceitaram caminhar atrás dele. Aceitaram o discurso de glória. Aceitaram a promessa de uma França grande. Aceitaram que suas vidas individuais valessem menos do que a obra. Quando olhamos só para o herói ou o vilão, esquecemos dessa massa que deu corpo ao sonho. E esse esquecimento, de certo modo, permite que o ciclo se repita em outras épocas, com outros nomes. Chegando mais perto da nossa época,
Napoleão começa a aparecer de um jeito novo. No cinema, nas séries, em livros populares, diretores escolhem o ângulo. Alguns focam na grandiosidade. Batalhas gigantes, salões dourados, figurinos impecáveis. Outros preferem o íntimo. Mostram o homem suado, doente, irritado, vulnerável. Em cada produção, há escolhas silenciosas. Quanto espaço dar aos mortos anônimos? Como mostrar Josefina? Como retratar o exílio? Quanto do lado duro e quanto do lado humano? Essas escolhas, mesmo que não pareçam, também revelam segredos. Não tanto sobre Napoleão em si, mas sobre o que a nossa época está disposta a encarar. Porque é fácil, do conforto do sofá, apontar o dedo e dizer: que absurdo, um só homem decidir o destino de tanta gente. Difícil é perceber quantas vezes, hoje, empurramos para outras figuras, políticas, religiosas, empresariais, menos a responsabilidade de resolver as coisas por nós. Napoleão vira, então, um aviso em forma de passado: cuidado com a tentação de acreditar que o homem forte vai organizar o caos sem cobrar um preço alto. Outro segredo que ficou meio escondido, e que só aparece quando você aproxima a lente, é o papel das mulheres em volta dele. Não só Josefina ou Maria Luísa, mas a mãe, as irmãs, as cortesãs, as damas de salão, as correspondentes. Muitas delas foram agentes ativos, influenciando decisões, abrindo ou fechando portas, criando redes de apoio ou de intriga. Durante muito tempo, a história oficial as deixou no canto, como figurante de luxo, na narrativa do grande homem. Pesquisas mais recentes começaram a recuperar cartas, diários, relatos que mostram que, sem esse universo feminino, de afeto, de pressão, de negócio, ou o império teria sido bem diferente. Imagina, por exemplo, a cena de uma irmã insistindo, num salão perfumado, para que o irmão imperador atenda a tal general, ou conceda tal título, ou intervenha em favor de tal familiar. Não é o tipo de coisa que entra em relatório militar, mas é o tipo de coisa que muda destinos. Em outras ocasiões, mulheres de aristocracia que odiavam Napoleão usavam seu espaço social para espalhar boatos, juntar conspiradores, reforçar resistências. A guerra, mesmo quando travada com canhão, sempre teve corredores de seda por onde decisões e traições foram sopradas. E há ainda outro espaço, pouco explorado: a cabeça dos inimigos dele. Reis, ministros, generais estrangeiros que passaram anos sonhando em vencê-lo, temendo cada telegrama com notícia de nova manobra francesa. Para alguns, Napoleão foi a maior escola de suas vidas. Estudaram cada movimento dele, aprenderam com suas vitórias e, mais tarde, com seus erros. Em cartas privadas, alguns deles admitem um misto de respeito e ódio, aquela sensação estranha de admirar o talento de alguém que você precisa derrotar. Esse tipo de ambiguidade raramente aparece em discursos oficiais, mas vive nas linhas tortas das correspondências guardadas em arquivos. Quando você junta tudo isso menos a infância na Córcega, a ascensão meteórica, as reformas, as guerras, as quedas, os exílios, as memórias, as leituras que cada geração fez dele, percebe que a história de Napoleão é menos uma linha reta e mais um labirinto de reflexos. Em cada sala desse labirinto, um espelho diferente mostra um Napoleão diferente. O conquistador, o legislador, o tirano, o modernizador, o amante, o filho, o pai, o exilado, o fantasma. O que esteve escondido, talvez, não seja um grande segredo de bastidor, mas um hábito nosso. A mania de querer reduzir histórias gigantes a uma moral de uma linha. Napoleão prova que, e completa com o que quiser. Só que a vida dele resiste a esse tipo de redução. Ela incomoda porque mostra, com uma clareza quase cruel, o que pode acontecer quando talento, oportunidade e ferida de ego se misturam em doses explosivas. E é aqui que essa narrativa volta para você. Você que está ouvindo, talvez dirigindo, talvez trabalhando, talvez deitado no escuro, não para sugerir que você vá conquistar continentes, mas para deixar uma pergunta pairando: o que você faz com as feridas que carrega de infância, de humilhações, de sensação de ser menos do que os outros? Você transforma isso em combustível para construir algo que sirva a mais gente.
ou em munição para esmagar quem estiver no caminho? Napoleão levou essa pergunta ao extremo e respondeu de um jeito que marcou continentes. A escala da sua vida é diferente, mas a estrutura da escolha é estranhamente parecida. No fim, quando o vento bate nas janelas da casa úmida da ilha Atlântica e Napoleão olha pela última vez para o mar que o separa de tudo, não há mais canhão, não há mais hino, não há mais mapa. Há um homem deitado, um peito que sobe e desce cada vez com mais dificuldade, lembranças que se atropelam, talvez arrependimentos que não cabem em palavras. Ao redor da cama, poucos rostos, gente que, por lealdade, amizade, dependência ou teimosia, ficou até o fim. Lá fora, o mar continua fazendo o que sempre fez, indo e vindo, indiferente a coroas, a tratados, a batalhas. A grande ironia é essa. Tudo aquilo que pareceu por um instante absoluto, o império, o poder, a glória menoscabe. Hoje, em um punhado de livros, em algumas estátuas, em histórias como essa que você acabou de ouvir, o mundo segue. Outros nomes surgem, também se achando indispensáveis. E, daqui a muitas décadas, alguém talvez sente onde você está sentado agora e ouça, com a mesma atenção, a história de outro homem que achou que carregava o destino nas mãos. Se tem algo de realmente precioso que a vida de Napoleão deixa, é essa oportunidade rara, a de usar o passado não como desculpa, mas como espelho. Você não vai comandar exércitos, não vai desenhar mapas da Europa, mas vai comandar, de um jeito ou de outro, o pequeno império das suas escolhas diárias. Menos como trata quem está abaixo de você, o que está disposto a fazer para subir, qual preço aceita que outros paguem pelos seus planos. Se, depois de caminhar por essas horas de narrativa, você sair com um pouco mais de cuidado em relação à própria sede de poder, grande ou pequena, então esse velho corso, morto numa ilha distante, ainda terá ensinado alguma coisa. E, enquanto os séculos passam, o nome dele continua aí, circulando entre páginas, filmes, memes, piadas, discursos, às vezes solenemente, às vezes como brincadeira. Ele já não pode controlar nada disso. Quem controla agora é você. Cada vez que decide como vai lembrar dele, como herói, como vilão, como aviso, como curiosidade, como tudo junto. No fundo, essa é a única vitória que o tempo não consegue tirar de ninguém que viveu. A chance de ser, para os que vêm depois, mais do que uma data, ser um convite à reflexão. Napoleão Bonaparte, o menino da ilha pobre, o general dos mapas, o imperador das coroas, o prisioneiro de pedra e neblina, termina aqui, de novo, a sua trajetória. Não no dia da morte, mas nesse instante em que você respira, talvez com a cabeça um pouco mais cheia, talvez com um coração um pouco mais atento. A história dele, por hoje, se encerra na sua imaginação. E, se você guardar pelo menos um pedaço dessa caminhada, o império invisível da memória continua, não para glorificar, mas para lembrar o que acontece quando um ser humano decide que o próprio eu vale mais do que o mundo inteiro. Tem uma coisa que a gente ainda não tocou com calma, e que é talvez onde Napoleão mais continua vivo hoje, sem que muita gente perceba, não nos campos de batalha, mas nas coisas burocráticas, chatas, aparentemente sem glamour, nos papéis, nas regras, no jeito como a vida de gente comum é organizada até agora, em países que ele nunca chegou a pisar. Imagina, por exemplo, uma pessoa hoje, em qualquer cidade, resolvendo dividir uma herança, comprar um apartamento, abrir uma empresa pequena. Ela vai a um cartório, a um advogado, a um fórum. Ouve palavras como registro, contrato, responsabilidade civil, estado civil. Assina papéis que definem o que é dela, o que é do outro, o que é do Estado. Lá no fundo, nessa arquitetura de direitos e deveres, há tijolos colocados na época de Napoleão. O Código Civil, que leva o nome dele, se espalhou como se fosse uma moldura. Cada país adaptou, mexeu, mas a ideia de ter um conjunto claro de regras, aplicadas a todos, não importa o sangue. Era uma ruptura gigantesca com a bagunça de privilégios que existia antes. Isso é um dos pontos escondidos da história. Porque, quando se fala em Napoleão, o foco vai para o ruído do canhão e se esquece do silêncio das mesas de madeira, onde homens,
Com penas na mão, discutiram ponto por ponto como seria a base legal de uma sociedade. Naquela sala não havia cavalos empinando, nem bandeiras tremulando. Havia alguém obcecado em revisar texto, cortar exceções, desenhar um mundo menos arbitrário. Esse alguém era o mesmo que mandava soldados para o gelo da Rússia. O paradoxo está aí. A mão que alisava o papel para firmar uma lei que protegia proprietários e filhos também assinava ordens que iam encher hospitais de amputados. Se a gente sai das grandes estruturas e vai para a vida miúda do povo que viveu sob ele, dá para enxergar outros pedaços esquecidos. Pensa numa costureira em Paris. Numa manhã qualquer do Império, ela não lê jornais, não opina sobre tratados. O que ela percebe é que com guerras constantes há sempre uniforme para costurar, remendo para fazer luto, para vestir. O marido dela pode ter voltado de uma campanha com uma medalha no peito e um braço a menos. O filho mais velho talvez já sonhe em vestir a farda azul para servir a França, porque ouviu histórias heróicas, porque viu veteranos desfilando com a música alta. Napoleão, para ela, não é o gênio estratégico. É um misto de patrão distante e destino cruel. Graças a ele, entra dinheiro em casa. E graças a ele, a casa está sempre meio vazia. Num vilarejo alemão qualquer de outro lado, a mesma figura tem contornos diferentes. Um camponês que nunca viu um francês na vida, de repente se vê obrigado a alojar soldados em sua casa. Ceder feno, para acabá-los entregar parte da colheita, para sustentar exércitos que falam alto, numa língua estranha. Para ele, Napoleão é um nome rosnado entre dentes, sinônimo de botas batendo a porta. Quando a guerra passa, ele fica com o silêncio do campo pisoteado e com a lembrança de ter visto, por poucos segundos, um homem de casaco cinza passar a cavalo, cercado de oficiais. Tão rápido que mal deu tempo de odiar com detalhes. Esses pedaços de memória, espalhados por aldeias, cidades e casas, quase nunca viram capítulo de livro. Ficaram escondidos em cartas de família, em comentários rabiscados no verso de uma receita de pão, em histórias contadas a netos que bocejavam. Quem grita na história é o grande homem. Quem sussurra, no entanto, carrega um tipo de verdade que não sai em quadro nenhum. Voltando para a França, mais especificamente para Paris, há um outro movimento que ajuda a entender como Napoleão atravessa o tempo, o da construção de um templo para a memória dele. Não um templo religioso, mas uma espécie de mausoléu monumental, um lugar em que o corpo dele, depois de perambular, encontra repouso. Lá dentro, a arquitetura é pensada para diminuir qualquer visitante. O túmulo fica no centro, afundado, de modo que você precisa olhar para baixo, curvar a cabeça. Ao redor, nomes de batalhas, alegorias da vitória, da lei, da força. Tudo ali diz, silenciosamente: veja o tamanho disso. Só que, enquanto alguns sobem as escadas com respeito quase religioso, outros passam pelo mesmo lugar como quem passa por mais uma atração turística. Tiram foto, leem uma plaquinha apressada, compram um cartão postal. A monumentalidade foi feita para congelar a memória numa posição de reverência. O tempo, que não respeita muito planos humanos, transformou aquilo também em ponto de mapa. Parada de excursão. É mais um lembrete de como o império do imaginário escapa até dos arquitetos. Em bibliotecas, por outro lado, vai acontecendo um fenômeno oposto. Quanto mais o tempo passa, mais a imagem oficial vai sendo corroída por documentos. Pesquisadores encontram cartas de oficiais de médio escalão, cadernos de enfermeiras de campanha, anotações de padres que acompanharam exércitos. Alguns descrevem Napoleão passando, outros nem o mencionam menos. Falam das feridas, das filas de feridos, dos gritos à noite. Aos poucos, a narrativa central, menos a do gênio no cavalo branco, vai recebendo rachaduras, como uma estátua que começa a sofrer com a chuva. Não para desmoronar, mas para mostrar que por dentro havia veias, não pedra maciça. Uma coisa que fica clara, quando você olha por esse ângulo, é que a modernidade burocrática e militar que a gente conhece deve muito à forma como ele organizou o Estado. Conscrição em massa, logística de suprimento, educação básica pensada para formar cidadãos úteis ao aparato estatal. Tudo isso não começou com ele, mas nele ganhou uma forma sistemática, que impressionou amigos e inimigos. É como se Napoleão tivesse ajudado a escrever
o manual de um tipo de país que até hoje domina o cenário. O Estado, que tudo vê, tudo administra, tudo regula. Esse é um dos legados mais profundos e mais perigosos, que ficaram meio escondidos atrás da imagem do guerreiro romântico. Ao mesmo tempo, é verdade que, sem essa organização, muita coisa que a gente hoje considera normal não existiria como existe. Sistemas de ensino estruturados, carreiras administrativas, concursos baseados, ao menos na teoria, em mérito, e não em sobrenome. Em várias áreas, o impulso napoleônico foi: chega de privilégio vago, vamos criar critérios. O problema é que, junto com os critérios, veio o hábito de centralizar, de concentrar decisões, de confiar demais na capacidade do centro de saber o que é melhor para a ponta. Se a gente olhar bem, vai ver que as grandes figuras históricas deixam esse tipo de herança ambígua, dão ferramentas potentes e nenhuma garantia de bom uso. Napoleão não podia decidir o que faríamos, hoje, com a máquina de Estado que ele ajudou a aperfeiçoar. Somos nós que, muitas vezes sem perceber, usamos a mesma lógica para organizar escolas, hospitais, forças policiais, cidades. Do trollado em cantos bem mais discretos. Há memórias que tratam dele como personagem íntimo, quase de novela. Cartas preservadas em gavetas velhas mostram mulheres escrevendo umas às outras sobre as oscilações da vida. Amorosa com oficiais napoleônicos, sobre bailes em que o nome do imperador aparecia em brindes, sobre o medo de perder um filho na próxima campanha. Essas vozes mostram um Napoleão que não sabe que existe. O Napoleão que aparece em sonhos, em orações, em xingamentos ditos só na cozinha. Uma jovem pode ter escrito, num pedaço de papel amarelo: gostaria que esse homem desaparecesse para sempre, para que os nossos voltassem para casa. E, algumas décadas depois, alguém abre a gaveta, lê aquilo e percebe que esse ressentimento não entrou em livro nenhum. Na Ilha do Exílio, se a gente se detém um pouco mais nos últimos dias, dá para imaginar cenas que os relatos oficiais resumem demais. Uma manhã em que ele acorda irritado com a umidade, reclama do vento, recusa a comida. Outra tarde em que aceita passear pelo jardim, anda devagar, apoiando-se em alguém, aponta para uma planta, faz um comentário banal sobre como aquela espécie não cresce tão bem ali quanto na Europa. Pequenas falas que não parecem dignas de ser anotadas, mas que revelam um homem que foi obrigado, a contragosto, a se tornar espectador da própria decadência. O verdadeiro segredo, talvez, não esteja em documentos confidenciais, mas nesse resultado estranho, o de ver um ser humano que passou a vida inteira controlando, organizando, mandando. Acabar os dias como qualquer um, dependendo da boa vontade de carcereiros, do humor de médicos, da firmeza de sua própria carne. Essa igualdade final é o que as grandes narrativas de glória tentam, o tempo inteiro, nos fazer esquecer. E é nessa igualdade que a nossa história pousa agora. Depois de cruzar a infância pobre, a ascensão fulminante, o auge dourado, as marchas intermináveis, as derrotas, os exílios, os usos e abusos da memória dele, sobre uma cena simples, alguém apagando uma vela num quarto escuro, numa ilha cercada de março. A mesma noite que cai sobre imperadores, cai sobre camponeses. O que muda é o que a gente faz com a lembrança de cada um. Você, que ficou comigo até aqui, carregando esse Napoleão pelas estradas da imaginação, tem agora um pedaço de poder que nem ele teve o de reinterpretar. Pode repetir os clichês, o gênio, o monstro, ou pode guardar uma versão mais complexa, mais moda, em que o garoto da Córcega, o imperador de casaco cinza e o prisioneiro da casa úmida são a mesma pessoa, atravessada por ambição, dor, amor, vaidade, medo. Se um dia alguém te perguntar, em tom de curiosidade ou de prova, quem foi Napoleão Bonaparte, você vai poder responder muito mais do que o básico. Vai poder dizer que foi um homem que ajudou a desenhar o mapa do mundo moderno por fora, enquanto tentava, por dentro, vencer a própria sensação de ter nascido pequeno demais para o tamanho dos sonhos. E vai poder fazer isso com calma, com nuance, sem medo de dizer: eu não tenho uma resposta pronta. Eu tenho uma história. E é essa história menos longa, cheia de curvas, cheia de coisas escondidas entre linhas, que, por hoje,
A gente encerra aqui. Se ela te deixou com mais perguntas do que respostas, então cumpriu o seu papel. Porque o passado, quando é bem contado, não serve para tranquilizar, serve para acordar. Engraçado, a gente passou horas caminhando pelo mundo de Napoleão e ainda tem uma peça importante que ficou meio na sombra, especialmente para você que está me ouvindo do Brasil. Porque tem um detalhe que quase nunca aparece quando se fala dele nas escolas. Napoleão nunca pisou aqui, mas a mão dele mexeu forte na nossa história. Imagina o mapa da Europa de novo, com aquele homem de casaco cinza empurrando setas para todos os lados. Agora desce o olhar para o sul, atravessa o Atlântico, encosta na costa da América do Sul. Enquanto ele rearrumava fronteiras do lado de lá, uma corte com medo fazia malas do lado de cá. A família real portuguesa, encurralada pelas guerras napoleônicas, tomou uma decisão que nunca tinha acontecido antes: pegar o reino inteiro no colo e atravessar o oceano. Se você caminha hoje por certas ruas do Rio de Janeiro, por edifícios antigos, por nomes de bairros, tem ali um rastro indireto de Napoleão. Não é o rastro de botas francesas, mas o rastro de uma fuga. A corte portuguesa não veio para cá porque acordou um dia com vontade de sol tropical. Veio porque lá na Europa um general imperador forçava, com pressão militar e bloqueios econômicos, decisões que os velhos reinos não queriam tomar. Quando Dom João embarca, às pressas, com família, nobres, servidores, arquivos, pratarias, medos e esperanças, ele está reagindo a um mundo que Napoleão ajudou a incendiar. A viagem é longa, desconfortável TAD improvisos. Mas o que interessa para a nossa história agora é o ponto de chegada. Uma colônia que de repente vira sede de reino. Uma cidade que vivia como periferia acorda e descobre que vai abrigar o centro. As ruas estreitas passam a ver desfiles oficiais, carruagens de luxo, tropas organizadas, portos se abrem para nações amigas. Isso muda para sempre a forma como o Brasil se conecta com o mundo. Tipografias começam a funcionar oficialmente. Universidades, academias, jardins botânicos, bibliotecas ganham impulso. Tudo isso, claro, não é presente de Napoleão, mas é consequência direta da pressão que ele fazia lá longe. É como se, ao tentar dominar o tabuleiro europeu, ele tivesse esbarrado numa peça aparentemente distante. E essa peça caísse aqui, nas nossas costas. O Rio de Janeiro que você conhece hoje, com seus símbolos de capital imperial, a presença pesada da corte, o rearranjo de poderes locais, tudo isso tem num cantinho do bastidor. A sombra de um homem que provavelmente mal pensou no que estava fazendo com um território do outro lado do oceano. Esse é um dos efeitos mais discretos e profundos dos impérios. Eles mexem na vida de quem nunca ouviu o nome do líder por trás das decisões. Um pescador brasileiro, no começo do século XIX, via mais navios no porto e não sabia dizer bloqueio continental, campanha napoleônica. Sabia apenas que, de repente, tinha mais gente, mais barulho, mais boato. A cadeia de causas e consequências que ligava o grito de um general, numa tenda na Europa, ao movimento de mercadorias no cais do Rio, ficava invisível, mas existia. Se você puxar esse fio mais um pouco, vai ver que a presença da corte no Brasil acelerou processos que mais tarde desembocaram na independência. Por quê? Um território que experimenta ser sede de reino, que ganha instituições, que começa a se enxergar como algo mais do que propriedade distante, não volta fácil para o lugar anterior. A vinda da família real. Esse capítulo, sempre contado em tom meio pitoresco, tem Napoleão como um fantasma silencioso no fundo do quadro. É como se ele, ao tentar apertar Portugal com o peso das guerras e bloqueios, tivesse ajudado, sem querer, a empurrar o Brasil para um caminho diferente. Um imperador que queria redesenhar a Europa, sem tocar na nossa terra com as botas, mexeu na base do nosso futuro, e isso diz muito sobre o alcance dos atos de alguém que, na cabeça, se via como centro do mundo. Outro ponto que fica escondido quando se fala em Napoleão, e que ressoa também na história das Américas, é a questão da liberdade e da escravidão. Ao mesmo tempo em que se falava em igualdade, direitos, códigos modernos, o Império Francês mantinha, e em certos momentos, reforçava a escravidão em colônias. Em algumas ilhas,
do Caribe. A decisão de retomar o sistema escravista, depois de períodos de liberdade, desencadeou guerras violentas, revoltas, massacres, de um lado, ideais de revolução. Do outro, correntes em pescoços negros. Isso é uma ferida que a imagem heróica de Napoleão tentou, por muito tempo, varrer para debaixo do tapete. Mas, para os descendentes de escravizados, ele não é só o homem dos códigos civis. É também o líder, que em nome de riqueza e controle, fechou os olhos para um sistema brutal. Quando a gente amplia o mapa, deixa de ver só a Europa e presta atenção nas colônias, a figura dele ganha mais sombras. O mesmo homem que falava de meritocracia no exército autorizava que corpos fossem mercadoria em plantações de açúcar sob o sol tropical. Você consegue perceber o padrão? A história oficial, aquela que é mais repetida, escolhe o que ilumina e o que deixa na penumbra. Ilumina as grandes frases, os uniformes sofisticados, as vitórias brilhantes, as reformas elegantes. Deixa na sombra o choro de mães que perderam filhos na neve, o suor de escravos em colônias, o cheiro de carne queimada em fazendas em revolta. Quando você pede uma história de que esteve escondido todo esse tempo, no fundo está pedindo exatamente isso: que a luz seja deslocada, que a câmera saia do centro do palco, dê as costas ao trono por alguns instantes e caminhe pelos bastidores, pelos corredores estreitos por onde passavam cozinheiras, mensageiros, soldados rasos, escravos, colonos, porque é ali, nesses cantinhos, que a gente vê o verdadeiro impacto de alguém como Napoleão. Se a gente traz tudo isso de volta para hoje, para a sua realidade, a conclusão pode parecer desconfortável, mas é necessária. Nenhum grande nome atua sozinho. Por trás de cada decisão dele havia ministérios, conselhos, gente que concordou, gente que se calou, gente que executou. E, do outro lado do mundo, havia milhões de pessoas ajustando a própria vida. Muitas vezes, sem saber que o motivo último de tanta mudança era um general francês com mania de organizar tudo. E aí entra o ponto final dessa nossa caminhada. Napoleão é importante, mas não é mágico. Ele não é uma entidade sobrenatural que fez tudo acontecer. Ele é um foco de forças históricas, econômicas, políticas, culturais, que já estavam ali, se mexendo. A Revolução, a crise dos reinos antigos, a fome, o desejo de ascensão de grupos antes excluídos. Tudo isso já fervia. Ele foi ao mesmo tempo produto e catalisador disso tudo. Um rosto para um processo muito maior. A parte realmente escondida, aquela que quase ninguém conta, é essa. Se Napoleão não tivesse existido, o mundo não seria igual ao que é hoje. Mas também não seria totalmente diferente. Outro nome, outro rosto, teria aparecido para ocupar o vácuo em algum grau. O que o torna fascinante não é só o que ele mudou, mas o quanto ele expôs, como um holofote, as nossas próprias tendências humanas. A fascinação pelo herói, a facilidade em entregar poder demais a uma pessoa só, a dificuldade em enxergar os invisíveis que carregam nas costas os sonhos dos grandes. Chegando até aqui, você já viu o menino da Córcega, o aluno humilhado, o oficial ambicioso, o general brilhante, o legislador meticuloso, o imperador teatral, o marido ciumento, o pai, o exilado ressentido, o fantasma turístico, o mito político, o nome escondido nas entrelinhas da história do Brasil, o protagonista e o cúmplice de injustiças que atravessam oceanos. Tudo isso é Napoleão. Tudo isso é, também, um lembrete de que nenhuma biografia cabe em um rótulo só. Então, se alguém te vender uma frase simples demais, Napoleão foi isso, ou Napoleão prova aquilo, desconfia. Lembra do que você ouviu aqui, em ritmo calmo, caminhando década por década, continente por continente. Lembra das vozes que não chegavam ao trono, mas sentiam as ondas das decisões dele. Lembra que, por trás de cada nome, em letra maiúscula, existe um ser humano cheio de rachaduras, e um mundo inteiro que foi empurrado por essas rachaduras. Por hoje, a nossa narrativa pousa. Você pode, se quiser, voltar a algum trecho mentalmente. A ilha da infância, o campo enlameado, o palácio cheio de papel, o navio cruzando o Atlântico, o quarto úmido do exílio, as ruas do Rio recebendo uma corte em fuga. Em cada cena, Napoleão não está sozinho.
ele está cercado de rostos anônimos. E talvez o maior segredo seja esse. A história, no fim das contas, é sempre a soma deles, não só de quem assina embaixo. Sebok, que ser em outro dia, a gente pega outro nome grande e faz a mesma coisa. Vira do avesso. Acende luz nos cantos escuros. Traz o que ficou escondido. Mas por enquanto, deixa o menino da Córcega descansar um pouco na tua memória. Ele já marchou o suficiente por hoje.